Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, um jornalismo sério, independente e de credibilidade. Nós vamos trazer aqui um assunto muito sério. Chegou até a Corte Interamericana vários pedidos aí com respeito a decisões e ações de um só ministro. Agora, a Transparência Internacional Brasil publicou um manifesto, uma carta foi enviada e a partir disso, pessoal, nós vamos ter, pelo que tudo indica, a estabilidade dentro do nosso país. Decisões monocráticas. O ministro Alexandre de Moraes ficou sem saída. E agora, ainda mais quando Donald Trump, ele pessoalmente, ele bateu o pé e exigiu que Jair Bolsonaro fosse convidado para sua posse. Lembrando aqui a vocês, pessoal, este não vai ser o assunto principal, que o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro já fez o pedido para Alexandre de Moraes. Segundo aqui, em postagem em uma rede social X, o Bolsonaro disse que seu advogado Paulo Bueno encaminhou o pedido ao ministro, relator aí das investigações, né, que tem feito a respeito do ex-presidente Bolsonaro, de uma suposta trama golpista, para reaver seu passaporte e assim poder atender a esse honroso e importante evento histórico. Ou seja, o Milei foi convidado, o ex-presidente Bolsonaro foi convidado, mas o atual presidente da República do Brasil, claro que ele não foi convidado. Mas, pessoal, o que você acha? O Alexandre de Moraes vai permitir que o ex-presidente Bolsonaro vá à posse de Donald Trump? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Mais um assunto que chegou até nós, uma carta aberta, 2 anos depois dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, a Transparência Internacional Brasil publicou na quarta-feira um artigo que alerta o que considera um enfraquecimento das instituições democráticas no país. O documento defende a ideia de que o Brasil sofre com um processo de desinstitucionalização que se manifesta no Supremo Tribunal Federal. Segundo a organização, pessoal, ações do próprio Supremo são vetores de desinstitucionalização e descrédito da sociedade na justiça e na democracia. Ou seja, a Transparência Americana, assim como a Corte Interamericana, certamente virá com apoio a esta carta, pessoal, está falando que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando em suas decisões. Vejam só, uma das principais críticas feitas à Suprema Corte é a forma como conduz os processos relacionados ao 8 de janeiro. O artigo denuncia o fato de que o tribunal tem ignorado garantias fundamentais a advogados, medidas que restringem o devido processo legal em um nível inédito na história republicana. É isso mesmo que tem acontecido. Muitos advogados que vão defender os seus clientes não têm acesso aos autos, não têm acesso aos documentos. Eles defendem os seus clientes no escuro. Aí quando chega lá na Suprema Corte a decisão para fazer as condenações dos presos dos atos do dia 8 de janeiro, os advogados estão nas escuras. Aí o que acontece? Os presos são condenados, como tem feito o relator e seguido pela maioria dos ministros cotidianamente. Dois ministros, aliás. 2 ministros têm se insurgido, que é André Mendonça e Nunes Marques, sobre essas decisões. Voltando aqui o que escreveu a manifestação americana. Entre os exemplos citados estão prisões preventivas que extrapolam os prazos legais, julgamentos sem instâncias revisoras adequadas e situações em que advogados apresentaram sustentações orais em vídeos gravados, sem direito a um julgamento justo. Ou seja, é como o André Mendonça falou, a corte está julgando sem ter essa competência. Quem deveria estar julgando os presos dos atos do dia 8 de janeiro deveria ser
em primeira instância, não em terceira instância. Ou seja, então a Suprema Corte está violando os direitos processuais. Além disso, o texto critica que um dos ministros do STF, em referência a Alexandre de Moraes, mas sem citar o seu nome, que teria sido alvo de uma suposta conspiração de tirar a sua vida, tenha julgado os réus do plano sem se declarar impedido. Segundo o artigo, trata-se de uma clara violação dos princípios de imparcialidade judicial. Vocês lembram sobre isso, o pedido do ex-presidente Bolsonaro e pedido também dos advogados dos réus dos atos do dia 8 de janeiro, dos advogados, dos militares que foram presos por supostamente planejarem para tirar a vida do atual presidente da República, do seu vice e do atual relator dos atos do dia 8 de janeiro, e também do Braga Neto. Mas o que acontece? Todos os seus colegas falaram que não tem nada a ver, pode deixar ele continuar com a relatoria, pois ele está apto a isso. Somente André Mendonça se levantou e se colocou contra. Ao mesmo tempo em que endurece contra os réus do 8 de janeiro, o STF teria promovido uma anistia geral e irrestrita para empresários e políticos envolvidos nos maiores esquemas de corrupção do país. Promove a impunidade dessa elite, diz o documento aí que foi colocado pela Transparência Internacional do Brasil. É isso mesmo que tem acontecido. Nós vimos várias vezes Dias Toffoli com a caneta assinar ali para absolver empresários de pagamentos de multas, sendo que eles fizeram colaboração premiada e assumiram que haviam recebido propinas. E sem falar de vários políticos que hoje voltaram aos seus cargos, né? E com várias decisões investigações concretas pela Lava Jato, e que por uma conversa de juiz e procurador, todas elas foram canceladas, foram destruída toda uma operação que foi concluída com sucesso, várias investigações e ações criminosas. Bem, o texto afirma que a Corte tem suspendido e perdoado multas bilionárias, foi o que eu acabei de te falar, que deveriam ressarcir cidadãos prejudicados, enquanto utiliza o conceito de devido processo legal de maneira elástica para justificar essa decisão. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Como a Nova Honor, a Odebrecht, os irmãos Joesley e Wesley Batista receberam aí o benefício, né? Um presentinho de um ministro, que é para que eles não precisassem mais pagar as multas que eles assumiram ter recebido propina. Bem, segundo a Transparência Internacional, o Supremo tem atuado de forma contraditória ao interpretar a lei com rigor extremo contra alguns e com excessiva leniência contra outros. O artigo ainda alerta para a normalização generalizada do arbítrio, em referência à aceitação de medidas autoritárias por parte da sociedade civil, da imprensa e da academia. E assim, pessoal, nós aguardamos a Câmara dos Deputados votar aí a decisão sobre a PEC de decisão monocrática, a PEC anti-STF, onde a Suprema Corte por diversas vezes tem invadido competência e nada fazem para impedir. O Senado Federal de joelhos, o Rodrigo Pacheco poderia nesse tempo todo fazer alguma coisa, nada fez, preferiu ficar quieto, preferiu engavetar todos os pedidos de impeachment contra magistrados, enfim. A Transparência Internacional critica a falta de contestação dessas práticas e alerta para o fato de que setores respeitáveis da sociedade passaram a enxergar essas ações como uma defesa da democracia, quando na verdade corroem os próprios pilares do Estado de Direito. Como eu falei para vocês, o Senado Federal de joelho, senadores com o rabo preso certamente têm medo de ir, porque o único poder que pode fazer alguma coisa para impedir que o judiciário
invada a competência, tome atitudes que possam estar violando o direito dos cidadãos, a democracia, que podem estar indo contra a democracia, eles se calam diante de tudo isso. A Transparência Internacional conclui seu manifesto com a necessidade de um compromisso genuíno com os valores democráticos. O Brasil, segundo a organização, reconstruiu rapidamente os danos físicos causados pelos atos do 8 de janeiro, mas ainda precisa reconstruir seus princípios institucionais. Então é isso, pessoal. O nosso país, o nosso Brasil precisa urgentemente de deputados e senadores corajosos que possam trabalhar e fazer aquilo que o povo tanto almeja. A anistia aos presos dos atos do dia 8 de janeiro será um ponto crucial para que pessoas inocentes recebam as penas, aliás, sejam anuladas todas as penas e recebam a liberdade. Eu espero que você tenha gostado deste assunto. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.